Uma comparação com a possibilidade de termos uma queda de juros, não por acaso, Roberto Campos Neto acaba de sair daqui, com uma receita de bolo, quando o bolo é a nossa economia e vários ingredientes deveriam entrar nessa receita para contribuir com essa queda. Reformas estruturantes, a receita com itens obrigatórios como educação e saúde, a previdência que precisa de mudanças, pitada de privatização, mudanças no sistema tributário, um olhar institucional dos três poderes, os três colaborando, apoiando nessa queda de juros, claro, a participação também da iniciativa privada. E aí, com juros menores, teríamos um país melhor. Eu não sei se o William Vac concorda comigo, mas eu já chamo o nosso colega William Vac para subir aqui ao palco, já que ele vai mediar o próximo painel. Na verdade, o primeiro painel desta noite. Vai, eu chamo os outros. Ah, é? O William Vac já vai subir aqui. Já fica com esse microfone, William. E já chamo também Bernard Api, secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto, secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda. Boa noite, Pinto. E Gérsner Oliveira, sócio da Gol, associados e professor da Fundação Getúlio Vargas. Como vai? Como vai? Bom revê-lo. Fique à vontade. Vamos ao nosso primeiro painel, então. William, fica à vontade. Bom, boa noite a todos. Nós estamos atrasados, então o tempo nosso à disposição foi reduzido. É algo que eu faço profissionalmente, é cortar a palavra dos outros. Então, já com pedido de desculpas, Bernardo, nós vamos ter que ter um ritmo bem acelerado, dado o tempo que está ali marcado para todos nós. Vocês não estão vendo, a gente tem um cronômetro horroroso na frente, que na televisão eu não tenho, mas em compensação tem alguém no ponto. Aqui não tem ninguém no ponto. Bernardo, é uma enorme expectativa em torno de ganho de produtividade das empresas, portanto, capacidade de crescimento do Brasil em função da reforma tributária. Mas a percepção dos agentes econômicos é que ela tarda, e ela favorece o fisco e não o contribuinte. Não, a reforma tributária, de fato, a gente está discutindo aqui desde a Constituinte, uma reforma tributária da tributação do consumo de bens e serviços, e desde o ano passado a pauta começou a andar num ritmo muito rápido. Aprovamos a emenda constitucional no ano passado e a perspectiva é aprovar as leis complementares que regulamentam nesse ano. Então, tem que ter uma transição, a gente tem um sistema cheio de distorções, a gente não muda isso do dia para a noite, mas já tem uma parte importante da transição em 2027. Eu não acho que ela está demorando tanto, não. E ela tem um impacto muito positivo sobre o crescimento. Acho que esse é um ponto importante dentro da reforma tributária. Está andando a pauta, está andando num ambiente colaborativo entre o legislativo e o executivo. Óbvio, mais exceções do que a gente gostaria, mas está andando sim, William. Quanto que as exceções atrapalham, Marcos? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, boa noite. A gente está com um relógio bem grande aqui, com um tempo bem curto aqui na nossa frente, então vou ser bem objetivo. Obviamente, o sistema que a gente gostaria de ter era um sistema sem exceções, com uma alíquota única para todos. Obviamente, nenhum país do mundo consegue ter esse sistema. Você vai olhar nos países envolvidos, todos eles também têm alíquotas diferenciadas, e no Brasil não seria diferente. Eu acho que o que a gente está ganhando, obviamente um sistema sem exceções seria melhor, mas o que a gente está ganhando em ter a reforma é muito grande. Eu acho que a gente tem condições de ganhar muita produtividade com a reforma tributária, isso não só em termos de custo de observância que as empresas têm. Uma empresa no Brasil gasta em média 1.500 horas com compliance de tributos, e a gente tem muito a ganhar, mais ainda, com uma alocação mais eficiente de investimentos. Mercadorias vão deixar de viajar pelo Brasil de forma ineficiente, as plantas vão estar localizadas nos lugares mais eficientes, e além disso, a gente vai deixar de escolher em que serviço, em que setor investir com base em benefício tributário e vai escolher com base no retorno que aquele investimento pode causar. Isso vai ser gigante para o país. Gérsner, essa descrição que ambos fazem
é da utopia por todos, a qual estamos todos nós em busca. Quando é que ela se realiza? Qual é o horizonte de tempo para o que o Bernard Arpin e o Marcos descreveram faça-se sentir no agente econômico? Olha, toda a evidência, muito boa noite, toda a evidência sugere que o impacto sobre crescimento, sobre o impacto sobre produtividade, sobre competitividade da economia como um todo, vem em um prazo de alguns anos, em um prazo de 5 a 10 anos, tem um impacto bastante relevante. Quer dizer, o estudo, só para citar um estudo, o estudo do IPEA, por exemplo, mostra um impacto sobre PIB, produtividade, extremamente relevante. Agora, é fundamental que, para que é um excelente projeto, eu compararia a reforma tributária, certamente, a um marco da economia, como foi o Plano Real. Quer dizer, é outro patamar, e nesse sentido, cumprimento aí, sobretudo, Bernard Arpin e todo o governo nesse sentido. Agora, todo projeto, para funcionar, precisa ser bem implementado. Eu tenho preocupações e trago aqui, William, alguns resultados preliminares de um estudo sobre alguns itens específicos. Por exemplo, a questão da carne na cesta básica. Essa discussão se diz que há um grande impacto sobre a alíquota do IVA dual, etc. Nós fizemos um cálculo e, naturalmente, depois que ia ter um debate técnico com o secretário Arpin, nós fizemos um cálculo usando a tabela de recursos e usos do IBGE, tomando todo o cuidado de tirar o consumo intermediário, tirar as exportações, incluir as importações, enfim, um cálculo bastante minucioso. Chegamos a um impacto sobre a alíquota média de 0,28, bem inferior àquele que recentemente o Ministério da Fazenda divulgou de 0,56. Segundo ponto, o impacto de aumento de preço de carne para os pobres e para os ricos é extremamente diferenciado. Nós calculamos um impacto de 5 vezes mais para faixas de renda mais baixa na categoria do IPEA relativamente aos mais ricos. Há o mecanismo do cashback, isso protege um segmento, mas cerca de 70 milhões de brasileiros ficam desprotegidos e com uma renda bastante baixa. Uma renda baixa, Marcos, Arpin, uma renda bastante baixa entre meio salário mínimo e R$ 1.550 mês per capita por domicílio. Quer dizer, são pontos importantes. Eu estou levantando esse ponto, me parece relevante, é um estudo que fizemos recentemente, mas há outros pontos para implementar algo que eu acho que é um marco para a economia brasileira, que vai diminuir a burocracia, diminuir a desigualdade, melhorar a competitividade, mas, para isso, o acabamento do projeto precisa ser muito criterioso. Bernard, nós estamos aqui em busca de uma perspectiva de crescimento melhor e um ponto importante é o da reforma tributária, mas a ele estão associadas duas questões que fazem, digamos, o tripé me parece essencial no debate público hoje. Qual vai ser a alíquota no final do IVA? Portanto, como se pode pensar na carga tributária pós-reforma? E o segundo, a capacidade que os grupos organizados têm de extrair em seu benefício o que consideram que é seu direito, que o Marcos já mencionou, as distorções e as exceções. Como é que você avalia esses dois quadros? Têm sido muito criticados. Bom, vamos lá. Primeiro, a alíquota média, ou seja, se você pegar a alíquota padrão, que é quem não tem nenhum benefício, e a alíquota de setores que vão ter alíquotas reduzidas em função dos benefícios, ela é sempre a mesma. E a gente estima em 21,5%. Essa é a alíquota média do nosso sistema. 21,5%. Agora, a reforma tributária foi feita para manter a carga tributária. Então, quando algum bem ou serviço tem um tratamento favorecido, os outros bens e serviços, aqueles que não têm o tratamento favorecido, vão ter que ter uma alíquota mais alta para poder manter a carga tributária. Então, essa discussão da alíquota é uma discussão setorial. Esse é o ponto que eu queria colocar. A carne, por exemplo, dizem que a carne é fraca. No Congresso, a carne é forte. Já descobri isso de forma muito clara. Para mim, ficou muito clara. A grande questão das exceções
é que quando você coloca a exceção, você cria diferenças de tributação, e diferença de tributação traz um pouco mais de complexidade, muito menos do que tem hoje, vamos ser bem claros. Tem sim a reforma tributária, em função dos vários tratamentos favorecidos, foi criando exceções que criam um pouco mais de complexidade, é muito menos do que a gente tem hoje, mas não é o ideal. Eu dou um exemplo assim, que a gente tem 3 níveis de problemas pelos quais o nosso sistema tributário atrapalha o crescimento. O primeiro é a própria complexidade. O segundo é que o nosso sistema de tributação do consumo tributa também investimentos e exportações. O terceiro é que o nosso sistema de tributação gera muitas distorções na forma de organização da atividade econômica, como o Marcos explicou. Desses 3 problemas, a reforma tributária, como está hoje, resolve praticamente integralmente os 2 últimos. Na parte da complexidade, vamos dizer, se a gente tem uma complexidade hoje de 100, com a reforma tributária ideal a gente teria 10, a gente está aí, com as exceções introduzidas pelo Congresso, em 25, 30. Em relação ao que é hoje, é muito melhor, poderia ser melhor ainda, mas é um avanço muito grande. Agora, é uma opção política que foi feita, e aí até respondendo ao Gessner, o cashback do jeito que está hoje na reforma tributária é para as famílias com renda familiar per capita até meio salário mínimo. Se tivesse menos exceções, você poderia ter um público mais amplo, não precisaria ficar restrito só a essas famílias. Poderia até ter um cashback que pegasse todo mundo. Desse, por exemplo, 100% de devolução do imposto para os 10% mais pobres e com esse limite de valor para todas as famílias. Para a gente aqui ia dar 3%, 2% do nosso consumo, porque a gente consome muito mais que o pobre. Seria uma opção. Mas a hora que você fez a opção por ter uma série de exceções de tratamento favorecidos, reduziu o espaço para poder ter um cashback mais amplo no bojo da reforma tributária. Mas ainda assim, perto do que a gente tem hoje, é um enorme avanço, William. Marcos, a reforma tributária, às vezes, nós, da imprensa profissional organizada, descrevemos como uma aula de antropologia do Brasil. Ela reflete, em boa medida, o que é o nosso sistema político, o da lá toma cá. Ela reflete a capacidade de grupos privados, que é o chamado patrimonialismo, de garantir aquilo que elas consideram que é seu e não tem grande importância ao panorama global, mas apenas do seu setor. E você fez inicialmente uma referência exatamente a esse ponto. Isso a gente chama de distorções. O quanto você acha que essas distorções são prejudiciais exatamente ao tema deste segmento, perspectiva de crescimento? Eu acho que elas são muito prejudiciais ao crescimento no Brasil. Deixa eu dar um dado que eu tenho repetido. A gente gosta no Brasil de discutir muito macroeconomia, né? Inflação, fiscal, e a gente esquece de um dado muito importante. A produtividade no Brasil tem estado estacionada praticamente desde a década de 90, desde o Plano Real. Para a gente virar esse jogo, a gente precisa ser um país mais produtivo, a gente precisa gerar mais riqueza. E um dos grandes fatores que impedem a produtividade no Brasil de evoluir são justamente essas distorções. É a lógica de que, olha, a gente cria uma série de bens locais, eu gosto de dizer, um determinado setor tem uma dificuldade, tem um pleito meritório, pede um benefício, um tratamento diferenciado, isso é bom para aquele setor, o outro também faz isso e a gente cria um jogo que a gente cria uma série de bens locais, mas um mal global. O resultado disso é uma perda de produtividade imensa na economia brasileira e um crescimento bem aquém do que seria possível. No fundo, é a mesma pergunta, Gessner. Nós estamos sendo capazes, sobretudo na regulamentação da reforma tributária, de manter alguma perspectiva de convergência, e nós estamos passando, isso é uma pergunta de provocação intelectual, evidentemente, por um período no qual se possa acreditar que lideranças políticas considerem o bem comum acima dos interesses de cada um? Eu acho que qualquer reforma tributária em uma federação complexa e ampla e num regime democrático é extremamente complicado. Quer dizer, se a gente analisa as recentes ondas de reformas tributárias que ocorreram na Índia, na Indonésia, na Colômbia, nas próprias economias maduras, todas essas ondas envolveram
várias discussões setoriais. Eu concordo plenamente com o secretário Api, quando ele diz que a reforma tributária deve gerar um resultado muito interessante. Hoje, em termos de classificação de complexidade de sistema tributário, nós vivemos um inferno tributário. De 64 países, a gente ocupa a pior posição, 55ª. Acho que nós vamos melhorar muito. Acho que a gente está caminhando para melhorar muito. Agora, no debate democrático, é preciso ter a coragem de alocar e de tomar algumas decisões. A alíquota para esse bem é mais alta ou menor, etc., de acordo com o grau de eficiência e, sobretudo, de acordo com a diretriz da reforma, que é um olhar para a equidade. O que eu levantei aqui é que, se nós olharmos, usando os dados oficiais do IPEA, se nós olharmos a inflação dos pobres, o impacto de um aumento no preço da carne nesta inflação é 6 vezes maior, aproximadamente, do que na renda mais alta, o que é intuitivo. Para os ricos, isso no orçamento é peanuts. Para os pobres é fundamental. É um mercado, nós temos no Brasil de renda muito baixa, algo como 150 milhões de pessoas. O mecanismo do cashback poderia ser maior. O cashback, vamos supor que funcione, eu acredito, com a competência da equipe que está tocando a reforma, acredito que funcionaria eficientemente. Vamos relevar problemas como fraude, vamos relevar problemas como custo de gestão, vamos relevar problemas como toda sorte de administração de um sistema de cashback para milhões de pessoas. Eu tenho a impressão que, considerando isso, mesmo assim você deixa 70 milhões de pessoas absolutamente desprotegidas de um dos maiores impactos sobre aquilo que a gente pode chamar de inflação dos pobres. Eu acho que isso contradiz esse objetivo de mais equidade da reforma. Agora, no mundo ideal, se não tivesse... No mundo ideal, nós poderíamos pensar o que seria, mas nos termos atuais, me parece que a isenção desse conjunto de carnes ou de proteína animal, me parece que tem uma importância maior do que vários itens que nós percebemos lá. E daí vem, é claro, é uma opção política, e daí vem a coragem de falar, não, há uma hierarquia, há um sistema de prioridades, e aquelas que atendem mais aos objetivos gerais da reforma deveriam ser privilegiadas. Bernardo, a reforma em si foi extraordinariamente festejada e bem recebida. O momento no qual nos encontramos agora é o momento onde mora o diabo, que é o detalhe da regulamentação. Essa, do ponto de vista político, parece estar sendo mais difícil de progredir, no mínimo na velocidade que se esperava. E está, em boa parte, submetida a outras questões políticas que nada tem a ver direto com a reforma tributária. Ela está a ver com uma relação difícil, por exemplo, entre o Congresso e o Executivo. E as questões se refletem e respingam numa e outra área, que não são necessariamente afetas à reforma tributária, à regulamentação, mas a crítica dupla que tributaristas fazem ao momento que nós estamos vivendo é o seguinte: o fisco tem predominância sobre o contribuinte. 2, a pressa com que se tramita isso não justifica-se, porque são questões técnicas que deveriam ser debatidas por mais tempo ainda. Como você reage? Bom, na verdade você começou a sua primeira pergunta falando que estava demorando para a reforma tributária. Agora você está falando que precisaria ser mais lenta a tramitação. A regulamentação. A regulamentação que está sendo feita. Eu acho que não. Primeiro, esse trabalho que foi feito dos 2 projetos de lei complementares que foram enviados para o Congresso foi um trabalho feito conjuntamente por União, Estados e Municípios, algo absolutamente novo no federalismo brasileiro. União, Estados e Municípios trabalharem juntos para elaborar projetos de lei, e eu posso dizer, porque eu coordenei esse trabalho, a qualidade do que saiu foi melhor porque tinha os 3 entes da federação junto. Agora, uma pressão muito grande para aprovar esse ano, num ano eleitoral, a tramitação na Câmara foi rápida, ainda assim teve melhoras, não estou discutindo a questão das exceções, obviamente a gente gostaria que tivesse ampliado menos, mas do ponto de vista do texto técnico, melhorou a tramitação na Câmara,
E nós estamos tendo já uma interlocução com a equipe do senador Eduardo Braga e os consultores do Senado para fazer esse ajuste no Senado também, ouvindo o setor privado. Nós estamos ouvindo nós e o Senado estão ouvindo todas as demandas e todas as questões trazidas pelos setores, naquilo que são questões em que o texto pode ficar mais claro para aumentar a segurança jurídica, e vamos fazer esse trabalho. Acho que no Senado vai ter um tempo um pouquinho maior para poder fazer esse trabalho. Essa é uma preocupação que nós temos, mas eu acho que o resultado final vai ser muito positivo. E se você pensar em projetos complexos, como esses 2 projetos que estão no Congresso, sendo aprovados num ano eleitoral na Câmara e no Senado, eu acho que é um trabalho bastante relevante de construção. Mas tem essa preocupação, sim, de tornar o texto mais claro, dar mais segurança jurídica. Sempre foi uma preocupação nossa. Trabalhamos um pouco na Câmara, vamos continuar trabalhando no Senado, junto com as equipes das 2 casas do Congresso. Marcos, por último, é obrigatório uma pergunta de caráter mais político, mas político com P maiúsculo, político mais abrangente, sobretudo em relação ao cargo que você ocupa. Em que medida essa alteração estrutural de força, de poder, entre executivo e legislativo tornou o teu trabalho mais difícil ou mais fácil? Olha, certamente torna o trabalho de reformas estruturais mais difícil, mais desafiador. Mas, por outro lado, a nossa experiência, William, tem sido muito boa. Quando você foge um pouco dos temas que dividem a sociedade, procura aqueles temas que nos unem, onde há mais consenso, a gente consegue evoluir rapidamente. Por exemplo, ano passado a gente aprovou um novo marco de garantias, que está fazendo uma revolução silenciosa no crédito no Brasil. Por exemplo, crédito com garantia de imóveis está decolando no país, financiamento de veículos crescendo 36%. E a gente fez isso com uma discussão totalmente técnica, sem polarização, com votos de partidos dos 2 lados. Ontem a gente aprovou, para te dar um exemplo disso, William, a gente aprovou na Câmara um projeto de lei sobre mercado de seguros com 490 votos a favor, só 3 contra. Então, eu acho que tem um caminho aqui de consenso, de reformas que podem mudar o país e que a gente pode trilhar independentemente desse ambiente de polarização, independentemente desse momento mais difícil de relação entre os poderes. Gessner, por último, essa questão que não sai da cabeça de todos nós, a questão fiscal. O quanto ela ofusca as instâncias das reformas? Olha, eu acho que ela coloca uma dificuldade. Acho que nós tivemos uma apresentação muito interessante do presidente do Banco Central, chamando a atenção para como a fragilidade fiscal coloca um problema grande para a redução da taxa de juros e, consequentemente, para uma expansão maior. Agora, mesmo assim, apesar disso, eu acho muito feliz a expressão do secretário Marcos de revolução silenciosa, porque há algumas mudanças muito interessantes, William. O novo marco de garantia, que se fizer na rua uma pergunta, o que é o novo marco de garantia, ninguém vai saber, mas tem uma importância fenomenal do ponto de vista da expansão. A própria reforma tributária sobre o investimento, especialmente o investimento em infraestrutura, tem um grande impacto positivo, é extremamente importante. Uma coisa que a gente já tivemos a oportunidade de discutir com o secretário, como é importante a agilidade dos reguladores para o reequilíbrio dos contratos de longo prazo, para que realmente isso não iniba o investimento. Mas, enfim, eu diria que é um grande desafio, mas não compromete essa revolução silenciosa que coloca o país num novo patamar. Gessner, muito obrigado. A você também, Marcos, secretário. Bernardo, muito obrigado. Obrigado a vocês. Está esgotado o nosso tempo. Até o próximo. Esse foi o primeiro painel desta noite. Teremos mais 2 painéis ainda, um sobre inovação e outro sobre equilíbrio das contas públicas, ou seja, temas fundamentais para justificar o título do nosso CNN Talks, Caminhos para o Crescimento. William Vac, sempre conversando. Vamos tirar uma foto aqui em grupo agora?
É isso. Boa noite a todos. Muito obrigado por esse primeiro painel. William, parabéns. Obrigado, agora sim.